Mateus capítulo 10, versículo 24 e 25, apenas a parte A do versículo 25. Diz assim o texto: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Feche seus olhos comigo e vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora pela tua bênção, a bênção da tua palavra. Enquanto lemos e agora meditaremos nela, nós temos a convicção de que o Senhor falará poderosamente conosco, porque essa palavra é poderosa, viva e eficaz. Então toma nas tuas mãos cada palavra e que teu Espírito use para a edificação do teu povo e despertamento, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. O tema da mensagem desta noite é ser discípulo. Ser discípulo. Aqui Jesus ele está dando uma palavra de estímulo aos discípulos, mas é tão interessante. Eu não li a parte B do versículo 25, e você pode até pensar: nossa, mas que estímulo é esse, né, pastor? É que quando ele termina a frase aqui: basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Aí ele continua assim: se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Aí você diz: mas que estímulo é esse que Jesus está dando aos discípulos? Ele está dando o estímulo primordialmente, ou primeiramente, dizendo: vocês, sendo os meus discípulos, não se preocupem, não se ocupem em ser acima de mim. Porque o dia que vocês pensarem em ser acima de mim, eu que sou acima de vocês, já recebi essa nomenclatura, já estou perseguido. Vocês querem ser acima de mim? É um estímulo para dizer: é melhor estarem abaixo de mim, porque eu os protegerei. Então é um estímulo. Se a gente olhar só para o texto, nós até ficamos sem entender, mas por que Jesus fala dessa maneira com os discípulos? Assim ele ia deixá-los desanimados? Não, ele colocou a situação para dizer que o discípulo não deve ser maior do que o seu mestre, o servo não deve ser maior do que o seu senhor, mas ele estimula, ele incentiva, ele orienta a ser como o mestre e como o senhor. O discípulo deve ser como o seu mestre, e o servo deve ser como o seu senhor. O discípulo, então, primeiramente eu quero que você grave isso: ele não se ocupará em ser maior do que o seu mestre. E infelizmente hoje nós vemos algumas pessoas se declarando discípulos, mas não agindo como um discípulo na humildade. O discípulo, ele tem a humildade em seu coração cravada, e ele nunca desejará ser maior do que o mestre. E aqui no caso estamos falando de Jesus Cristo. Eu não tenho maior autoridade, nunca terei maior autoridade do que Jesus, por ser o seu discípulo. Por isso que então, irmãos, vem à tona em minha mente, e eu preciso compartilhar isso com você, de que como nós podemos conceber que pessoas que viveram ao lado de Jesus, ou de certa forma realizaram a obra dele como discípulos, hoje podem ser adorados ou venerados, como alguns costumam ou preferem dizer. Não há essa possibilidade. Não são discípulos, não, por serem discípulos, eles não podem receber a glória. E se somos discípulos, jamais vamos querer essa glória para nós. Jamais. Eu já contei aqui a experiência de um pastor, vou repetir, que ele chegou numa determinada cidade e
era naquele tempo ainda, década de 90, final da década de 80, em que as igrejas nas cidades menores, elas costumavam anunciar uma conferência com faixas na rua, aquelas faixas escritas, né, no pano, e eles colocavam de um lado da rua no outro, assim, atravessando a rua. E esse pastor chegou de ônibus, né, à cidade. E quando ele entra na cidade, ele estava sentado na janela, ele viu a primeira faixa: conferência com o grande servo do Senhor, pastor fulano de tal. Aí ele já coçou a cabeça. Até a rodoviária ele já estava com a cabeça formigando, porque foram várias faixas, e algumas delas prometendo, e ele fará isso, e ele orará pelo enfermo, e ele curará, e ele libertará, o pastor. Ele desceu na rodoviária, tinha uma comitiva da igreja para esperar, inclusive o pastor da igreja, e disse para ele: pastor, o que o senhor quer fazer primeiro? O senhor quer ir para casa, guardar as malas, tomar um banho, descansar um pouco, ou o senhor quer ir direto para uma refeição? Ele disse: eu quero ir direto, arrancar todas as faixas da cidade, agora, porque se eu sou servo, não tem como eu ser grande. Ou eu sou grande, ou eu sou servo. Um servo jamais poderá ser grande. Grande é o seu Senhor, não é ele, de maneira nenhuma. Aquilo impactou o pastor, ele falou que arrumou uma briga lá danada. Não, pastor, que isso, é a interpretação do irmão. Não, eu quero que arranque as faixas, senão eu não vou pregar. E vocês estão prometendo coisas, usando meu nome, e eu não vou usar o meu nome hoje à noite. Eu vou usar o nome de Jesus nestas noites que eu estarei com os irmãos aqui. Por favor, não acreditem na minha conta o que eu não paguei. Ser discípulo, primeiramente, é isso. É saber que eu, como discípulo, não paguei nenhuma conta. Quem pagou a conta foi Jesus lá na cruz. Por isso eu nunca serei maior do que Ele. E até quando Ele diz que o servo deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, não é a cruz dele, que ele carregou, mas é a cruz no sentido de já ter anulado o seu próprio eu, e agora levar a responsabilidade, como filho, como discípulo que é, de fazer a vontade do Pai, porque primeiramente, estou usando muito primeiramente hoje, mas é para ficar cravado aí, gravado. Primeiramente, Jesus, ao levar aquela cruz, ele estava mostrando obediência ao Pai. O discípulo de fato, ser discípulo de fato, é ser humilde, não é ser maior do que o seu mestre, não é ser maior do que o seu Senhor, como servo que somos também. E ser discípulo é encarar a sua responsabilidade. É isso que é levar a cruz, é encarar a sua responsabilidade. Irmãos, nesse quesito de discípulo, nós estamos em algumas áreas da nossa vida aquém de ser um discípulo, porque o discípulo, ele também doa a sua vida. Versículo 32 de Mateus 10, você que manteve aberta, ele doa a sua vida ao confessar que ele agora tem um dono. Ele doa a sua vida antes ainda, versículo 28, porque ele já não teme a morte. Versículo 28 diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então o discípulo que é humilde, o discípulo que encara a responsabilidade, é o discípulo que entrega a sua vida como um todo para o seu mestre e para Deus. O discípulo é aquele que a
todo momento está confessando de fato a quem ele serve, a quem ele segue. Vou usar muito esse termo seguir, porque é o que o discípulo faz. Versículo 32, Jesus diz, de Mateus 10 ainda: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Os homens precisam ver que você é discípulo de Jesus. A confissão é de boca, pastor? Também, mas a confissão deve ser de vida. De vida. Hoje estão criando diversos modelos de discípulos, mas pouco modelo que de fato é o discípulo de Jesus. Irmãos, está esquisito o negócio, porque cada um inclusive quer criar a sua forma de fazer as coisas. Algumas delas nem estão na Bíblia, já querem ser maior do que a palavra, ou diferentes da palavra, agindo de forma autônoma, querendo ser maior do que o Senhor, porque não ouve falar em alguns lugares que ali Jesus está atuando, mas ali é aquele cara, aquele homem, aquela pessoa que está atuando. Terrível isso. Eu jamais quero uma responsabilidade dessa sobre mim. Aí eu vou à igreja lá, PIB Norte, porque lá o pastor Márcio, o pastor Márcio. Não, irmão, não, nunca pense em me trazer uma responsabilidade dessa. Nunca pense em me trazer um peso desse. Porque o discípulo, ou ser discípulo, é de fato se colocar abaixo, mas bem abaixo do seu mestre. Ser servo é se colocar abaixo do seu Senhor. Alguém já disse, ministrando uma música, antes de cantar, ele diz assim na ministração da música, que o lugar mais alto que um discípulo pode chegar é aos pés de Jesus. Esse é o lugar mais alto que eu e você podemos chegar como discípulos. O discípulo hoje também é um termo usado com relação a alguém que segue uma outra pessoa. Uma pessoa que segue uma outra pessoa. A gente tem até na palavra de Deus em em Marcos 2,18, não precisa abrir, a menção de que João tinha discípulos. Porque o discípulo, antes de tudo, é um aluno. O discípulo, ele é um aprendiz. O discípulo é aquele que está receptivo a ensinamentos. O discípulo é aquele que segue as orientações do mestre, aquele que ele escolheu seguir. Quanto a isso, o apóstolo Paulo se apresenta como alguém que nós podemos seguir, porque ele diz assim, que nós poderíamos de fato sermos seus seguidores, como ele era seguidor de quem, igreja? De Cristo. Então, se você é um discípulo de fato, e ser discípulo passa por isso também, sem vanglórias, sem achismos, sem querer ser melhor, sem querer ser maior do que ninguém, mas você, por ser um discípulo, poderá despertar em outras pessoas o desejo de servir ao Senhor como você serve. Aí é um sentido em que as pessoas seguem a outra, mas é para aprender, é para ouvir, é para ser orientada, não é para ser assumida por aquela pessoa que vai passar a dizer: agora eu sou seu pai, agora eu que defino o norte da sua vida. Aí já está deixando de ser discípulo para ser o mestre sumo daquele outro. Não é isso que a Bíblia ensina. Se você ouvir algum termo aqui, olha, você precisa fazer discípulos, entenda, para Jesus. E pessoas que, mesmo que você não queira, olharão para a sua vida e te seguirão naquilo que se diz respeito ao que você vive, ao que você fala, ao que você ensina, ao que você instrui.
mas isto jamais pode subir à sua cabeça e fazer você pensar que você é alguém diferente, diferenciado, que você está quase lá em Jesus. Irmãos, eu tenho uma crise com títulos, porque ser discípulo para mim é o melhor que eu posso ser, de Jesus. E hoje tem gente que não quer mais só ser pastor, tem que arrumar outro título. O que tem maior aí? E às vezes até fora de contexto, não vou entrar nisso que a pregação não é essa. Mas eu vou pegar esse título aqui que acho que é o que eu faço. Aí chega lá ao ápice, ao título que ele acha o maior que pode. Daqui a pouco ele fala, não, eu tenho que ser mais. E ele acha um outro título. E há uma brincadeira interna entre nós pastores, que alguns até estão se colocando como a quarta pessoa da Trindade. Então quer dizer, não existe isso, né, irmão? Quarta pessoa da Trindade. Mas tem gente querendo esse posto de quarta pessoa, mas isto está longe de ser discípulo. Você é discípulo de Jesus? Então queira ser como o seu mestre, não maior. Você é servo do Senhor? Queira ser alguém de fato que olhe para o seu Senhor, e isto basta, ser como o seu mestre e o servo ser como o seu Senhor. Está aqui no versículo 25 de Mateus 10, e é Jesus que está dizendo. Então, igreja, ser discípulo não é qualquer coisa. Você tem a oportunidade de ser como o seu mestre. Não sei por que tem gente querendo mais, querendo fazer mais. Bom, a palavra discípulo, ela existe dentro do cristianismo, e todas as seitas, elas usam esta palavra ou este tratamento, especialmente para aqueles que vivem à risca o que eles ensinam. Aqui é um outro momento que eu quero meditar com você, com a igreja, porque muitas pessoas se dizendo discípulos de Jesus, mas não vivem à risca o cristianismo. Pelo contrário, estão inventando modismo e acrescentando, a graça é maravilhosa, mas eles estão acrescentando mais coisas na graça, que está fazendo da graça algo que você pode fazer o que bem entende. Eu tenho insistido em falar isso aqui na igreja, porque o discípulo, ele vive à risca. Isto é visto, irmãos, em outras seitas, que somente é considerado discípulo delas ou por elas. Seitas que, se eu falasse aqui, você ia dizer, pastor, esse povo tem alguma coisa para nos ensinar? Tem para nos ensinar nesse sentido, que quem se diz discípulo vive à risca o que aprende. E nós muitas vezes nessa pseudo, não é a graça verdadeira, mas a pseudo graça, estamos criando, ou estamos vendo, melhor dizendo, a criação de diversos tipos de discípulos, facetas e facetas de discípulo, que estão bem longe de demonstrarem a imagem do Pai, como espelho, mostrar que Jesus habita nelas, ou neles, e como alguém que de fato expressa ou exala o bom perfume de Cristo. E mais, discípulos que não têm a mente do seu mestre. Porque você para conversar com certas pessoas, ou ouve certas pregações, ou lê certas postagens, que você diz, como essa pessoa pode baratear a graça de Deus dessa maneira? Versículo preferido deles: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esquecem de ler que não é porque a graça é superabundante que então eu vou fazer o que eu bem entendo
Pelo contrário, eu preciso demonstrar que a graça me alcançou. E eu não vou viver mais como o mundo quer, como o mundo manda, como o mundo estabelece. Eu não vou ter o desejo de copiar o mundo. E em Lucas, capítulo 6, versículo 40, dentro dessa ideia que nós estamos meditando nessa noite, mais uma vez, agora Jesus chamando a atenção de que um cego não deve dirigir um outro cego. Às vezes até existe essa questão de que um cego dirige um outro cego. Ele conta isso por uma parábola. E ele fala que se um cego dirigir o outro cego, ambos cairão no barranco ou no buraco. Mas aqui no versículo 40, Lucas capítulo 6, versículo 40, ele fala novamente sobre o fato de que o discípulo não está acima do seu mestre. E ele diz então: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Existe uma outra versão que eu quero compartilhar com os irmãos, é a versão que eu tenho aqui no meu celular, e que diz exatamente assim, Lucas 6, 40 ainda: o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Bem instruído ou perfeito dá-nos a ideia de que quem é bem instruído fará com perfeição o que tem aprendido. Ser discípulo é fazer, realizar com perfeição o que se tem aprendido. É ser perfeito. É buscar a perfeição exatamente para agradar o seu mestre. E é isso que a gente tem visto hoje. Muitas vezes você não tem talvez aí uma luta aí interior de que, mas será que tal coisa realmente não pode? Será que tal coisa é pecado fazer? Você já olhou para a palavra de Deus? O que ela diz? O que o seu mestre diz? Todo discípulo que é bem instruído ou que é perfeito em realizar aquilo que aprendeu, será como o seu mestre. Eu quero andar pela rua, eu quero andar pela minha vizinhança, eu quero estar em um lugar em que as pessoas nunca me viram na vida, mas que elas sintam o bom perfume de Jesus em mim. Mas é fazendo assim, olhando para as instruções do mestre e seguindo à risca. Está muito democrático. Não é mais a liberdade, é praticamente já uma libertinagem, porque aqueles que estão em Cristo está liberto da opressão da lei. Tudo isso a gente sabe. Mas aquele que está em Cristo, antes de tudo, olhará para as instruções do Mestre, do seu Senhor, e procurará seguir à risca e ser perfeito naquilo que faz. Eu vou terminar a mensagem dessa noite porque eu quero que você vá para sua casa meditando nesta verdade. Você de fato é um discípulo de Jesus? Eu quero fazer essa pergunta e quero que você medite na verdade que foi pregada aqui. O que é ser discípulo? Claro que daria para a gente falar muitas outras coisas. O discípulo é alguém que busca a maturidade. A gente vê isso na vida de Pedro. Um Pedro antes e um Pedro depois. Maduro. Porque aquele que se diz discípulo de Jesus, mas sempre é aquela criancinha
aquele bebezinho. Ah, irmão, irmã, me perdoe. O discípulo, ele é alguém que, ao ser instruído, e ele também, por querer conhecer mais, ele vive uma vida crescente na presença do seu mestre, crescente em aprendizado, crescente em experiência. Os discípulos de Jesus falharam muitas vezes. Ainda quando Jesus aparece para os discípulos no caminho, eles não o reconheceram. Só depois que ele se apartou, é que um disse ao outro, não aquecia ou não queimava o seu coração enquanto ele falava conosco? Aí caiu a escama dos olhos e eles entenderam que era Jesus que estava com eles. Discípulos que não reconhecem a voz de Jesus, discípulos que não o reconhecem em seus caminhos. Jesus andando com você e você não percebe que Ele está com você. É o momento de você nessa noite refletir tudo isso. Ser discípulo é alguém que reconhece o seu mestre no caminho, em seus caminhos, e que ouve e atende a sua voz. Feche os seus olhos.